O EBITDA do Flamengo é maior que a receita de 15 clubes da Sim, Série A. tinha E notado, podia ser verdade. 16 porque ele é 1 milhão abaixo da receita do Bragantino. Muita gente diz, mas o Flamengo tinha o dinheiro da Globo, não tinha performance, não sei o quê. É verdade, mas todo mundo tinha. O Corinthians tinha o mesmo valor e olha a situação que ele está. Uhum. É que as pessoas simplificam os processos. É impressão minha ou Palmeiras e Flamengo, eles estão no mesmo nível financeiramente? Porque até nos ratings ali do relatório, o Flamengo é AAA E o Palmeiras é A. e o Palmeiras é só A. É. Fala, rapaziada, hoje a gente vai estar dando uma olhada no pessoal lá do Sports Market Makers, um podcast voltado para gestão, finanças e marketing no futebol. Eles vão trazer o César Grafietti, que é economista, especialistas em gestão esportiva, nada melhor que especialistas para falar desse crescimento financeiro do Flamengo. Então vamos lá. O que é interessante? 2, né? A geração de caixa, o EBITDA do Flamengo é maior que a receita de 15 clubes da Sim, Série A. tinha notado, E podia ser verdade. 16 porque ele é 1 milhão abaixo da receita do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Então podia ser, dá para dizer que ele é maior do que a receita de 16. Se você colocar o gasto só o gasto com folha, o custo com folha, também é maior do que a receita de todos esses clubes. Assim, como é que você quer ser competitivo? E aí, por isso que eu digo, se o Flamengo fosse minimamente competente na gestão esportiva, não dava para não ganhar quase todo ano. Era o Bayern de Munique, era aquele Juventus do passado, o Real Madrid, City. Mais City, porque o City fica brigando até a última rodada, normalmente ali com alguém grande. Ia brigar com o Palmeiras, mas era para ser, assim, um pé nas costas, o cara que você fala, bom, aqui ele vai ser campeão, o Palmeiras vai brigar para atrapalhar e o resto vai ficar olhando o campeonato. Por sorte do resto dos clubes, a gestão esportiva do Flamengo é bem mais ou menos. Ele fica Não chateado lembro e disso. não olha pra câmera. Não lembro disso. Falamos um pouco do Corinthians, né? Provavelmente não, com certeza o clube com a pior saúde financeira. E no relatório tem um time AAA, que é o Flamengo. Qual que é o segredo do Flamengo? Ou não é um segredo, é uma gestão? Como que o Flamengo chegou nesse patamar? Fazendo o contrário do que o Corinthians faz, né? Ou fazendo aquilo que o Corinthians deveria fazer. É um processo de gestão, de reestruturação, de ganho de credibilidade. Então, lá atrás... Mas começou quando isso? Assim? Isso foi na entrada Até para lá ter uma noção do corintiano tá ouvindo hoje, foi quanto tempo demoraria isso? 2012, 2013, quando teve a entrada da chapa lá do Bandeira de Melo. Eu não vou entrar na questão política do Flamengo, porque tem de tudo aqui. Eu ouço de tudo, todos os lados. E nada não é perfeito, importa para né? mim. Exato. E isso para mim não importa a questão política. Mas o marco histórico, digamos assim. Lá entraram, montaram uma estratégia de reestruturação do clube, de reorganização das dívidas, dizendo, nós não vamos ser competitivos por algum tempo enquanto não colocarmos a casa em ordem. Por acaso, e por muita sorte, o que ajudou no processo foi logo no primeiro ano foi campeão da Copa do Brasil, 2013. Isso também já aliviou a barra de todo mundo, facilita esse processo. Mas foi feita uma reestruturação de passivos, foram feitos cortes de custo, trabalhou-se melhor a marca, então as receitas foram crescendo. No relatório tem um histórico ali dos últimos 10 anos, e você pega justamente onde que está o salto do Flamengo. Na reestruturação das dívidas e no trabalho de crescimento da receita, que a gente estava falando agora há pouco. Não adianta você falar que quer ser mais competitivo se você não tiver dinheiro para gastar. Quando você tem mais dinheiro para gastar, quando você melhora o acesso às receitas. Muita gente diz, mas o Flamengo tinha o dinheiro da Globo, não tinha performance, não sei o quê, era um dinheiro fixo. É verdade, mas todo mundo tinha. O Corinthians tinha o mesmo valor e olha a situação que ele está. É como dizer que o Palmeiras só é o Palmeiras hoje por causa da Crefisa, aquelas bobagens também. É que as pessoas simplificam os processos. Então tem toda uma reestruturação, melhora de governança. O Flamengo é até amarrado demais em alguns casos, que assim, todos os contratos, ou quase todos, tem que passar no Conselho Deliberativo. Você não aprova nada sozinho. Então, assim, tem processos. E o clube foi ganhando credibilidade, e a credibilidade aumentou as receitas, permitiu o pagamento das dívidas mais rapidamente. Então, quando chegou 2019, o time não ganhava, e esse era o problema, mas tinha dinheiro, tinha receita, tinha um balanço limpo, era capaz de fazer os investimentos necessários. Foram 3, 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos de reestruturação. Em 2018 já tinha um time um pouquinho mais competitivo. Então, são 4 ou 5 anos de reestruturação até chegar num nível onde, sem dívidas, com muitas receitas, aí foi só ter um trabalho um pouquinho melhor, até porque o trabalho esportivo do Flamengo é ruim. Né? Com o dinheiro que tem, tinha que ganhar brasileiro todo ano.
E o Palmeiras O brigando. Palmeiras não deixa. Isso, é que se fosse esportivamente bom, estaria pelo menos brigando efetivamente todo ano. Mas já hoje é um clube que ano passado foi vice da Libertadores, da Copa do Brasil, não é pouca coisa. Chegou na final. Foi ali terceiro, quarto do Brasileiro, caiu nas oitavas da Libertadores, mas Libertadores é um acaso. Às vezes você dá uma noite ruim e não vai. Mas o segredo do Flamengo foi paciência, reestruturação, credibilidade e melhora da marca, melhora do relacionamento da marca com o mercado e com o torcedor. E quando você entra numa espiral positiva, né? Você começa a fechar melhores contratos de patrocínio, sua taxa de ocupação do estádio é umas melhores agora, você tem a maior performance de venda de sócio-torcedor. É claro que todo o dinheiro da Globo, né, e ter a maior torcida do Brasil ajuda, mas a governança e as boas ações ali dentro, elas precisam acontecer para refletir isso no balanço. Digamos. Agora, uma dúvida aqui, até um pouco mais técnica sobre a análise aqui do Flamengo. Naquela linha que eu destaquei do Corinthians, de resultado financeiro, o Corinthians tem um resultado financeiro negativo enorme, né, que come toda a geração de caixa. O Flamengo é positivo, ele tem aqui um resultado financeiro positivo. Ele é credor, então? Porque assim, quais são as grandes dívidas do Flamengo hoje? Ele tem uns 150 milhões de dívida de reperfilamento de tributos que corrige a Selic. Tem dívida de contratação de jogador que não tem juros. Né? Tem variação cambial, mas normalmente não tem juros. Dívida bancária era zero, ou perto disso, e ele tinha 200 milhões no caixa. Então, se você aplicar minimamente bem esse caixa, você vai fazer mais do que a Selic. O Flamengo é um dos beneficiários da taxa de juros alta no Brasil. Então... Faz por merecer, né? Flamengo. Sobre o Palmeiras mesmo, assim, porque... Não, do Palmeiras não. É que assim, eu vejo de uma maneira muito exemplar a gestão do Flamengo. Eu não vejo, pelo menos até nos próprios números do relatório, assim, o Palmeiras está bem, né? Mas dentro de campo o Palmeiras tem sido até mais efetivo que o Flamengo nos últimos anos, mas não parece que é tão exemplar assim em termos financeiros. É impressão minha ou Palmeiras e Flamengo... eles estão no mesmo nível financeiramente? Porque até nos ratings ali do relatório, o Flamengo é AAA e o Palmeiras é A. E o Palmeiras é só A. Acho que tem algumas... Tem similaridades e diferenças. No qualitativo, é similar, porque o Paulo Nobre resolve o problema do clube, vão lá, mais ou menos na mesma época, 13, 14, 12, 13, 14, por ali. Ele coloca dinheiro para resolver e resolve a parte mais emergencial, né? E vai construindo junto com esse dinheiro, até com o Patiello, que é um conhecido, um amigo nosso, né, assim, um cara respeitado, eu gosto muito dele, constrói uma governança que corrige toda a estrutura de gestão do clube. Então não foi só o dinheiro do Paulo Nobre também, como dizem, o dinheiro do Paulo Nobre, o dinheiro da Crefisa, não, tem uma construção de gestão que faz com que ele sai e o Gagliotti segue este processo, a Leila segue este processo. Então o Palmeiras tem um processo que se sustenta mesmo com a troca de presidente. Do ponto de vista financeiro, ele não tem a mesma capacidade do Flamengo, mas ele vai no limite. Ele consegue ir no limite, assim, tá bom, eu não vou me estrangular, mas eu vou focar no futebol. Então ele gasta até mais do que o Flamengo, proporcionalmente, com folha, ele faz 400 e poucos milhões de folha, que é o limite da competitividade. Então assim, o Palmeiras trabalha muito justo, mas dentro do possível. Realidade. Ele nunca extrapola. Você vê, a dívida do Palmeiras é uma dívida de contratação de jogador, não tem nem dívida de reestruturação de passivo. Ele não fica não tem zero. O Flamengo tem 150 milhões, o Palmeiras tem 40, 50. Número pequeno. Por quê? Porque ele opta por ir no limite da competitividade, e aí, conversando com o clube, a gente sabe disso. Eles fazem tudo que tem que fazer para buscar isso e buscar a eficiência esportiva. E aí o Palmeiras tem a boa gestão esportiva. Né? Conseguiu encontrar o Abel e a partir do Abel e da boa estruturação das categorias de base, que traz mais receita, aí quase recorrente, ele passou a ser um time que dentro de campo consegue entregar mesmo com menos que o Palmeiras, que o Flamengo. É ótimo ouvir esses especialistas, porque é brincadeira a quantidade de torcedores que tentam descredibilizar toda a estruturação financeira que o Flamengo construiu ao longo dos anos. E o próprio César Grafietti falou aí que jogar toda essa reestruturação nas costas da Globo, do contrato com a Globo, não faz nenhum sentido. É bobagem, é uma simplificação de todo um trabalho de anos.
que aconteceu dentro do Flamengo. Isso acontece até mesmo com o Palmeiras. O pessoal que fala que sem a Crefisa o Palmeiras ia acabar. Eles até ressaltaram o ponto que nós, torcedores do Flamengo, já vemos há muito tempo. 2023 foi um exemplo disso. E o que falta no Flamengo é gestão esportiva. Que se não fosse isso, o Flamengo seria como o Manchester City dentro do futebol brasileiro. Agora, quando nós teremos essa gestão esportiva? Porque se o Flamengo ainda não se distanciou tecnicamente dos outros clubes, é culpa exclusivamente do departamento de futebol. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.